Olá a todos, o meu nome é Cláudia Marinho, sejam muito bem-vindos. Este é um podcast que fala de recomeços, que dá voz a mulheres incríveis que contam a sua história e o seu propósito de vida, para que tu te possas inspirar e seguir o caminho que desejas. Hoje temos connosco a Susana, tem 44 anos, é professora de yoga, meditação, osteopata e dedicada às terapias manuais. Dedica a sua vida a ajudar os outros e a encontrar um caminho em equilíbrio. Há cerca de 10 anos mudaste completamente a tua vida, deixando um emprego estável e bem remunerado. Uma fonte de inspiração, perseverança, foco e o correr atrás do que o coração e a alma pedem. Portanto, bem-vinda, Susana. Obrigada por estares aqui, pela tua presença, por partilhares a tua história e poderes também inspirar outras mulheres. E a pergunta que eu faço, quem é a Susana? Olha, obrigada, Cláudia, por me dares esta oportunidade também de contar a minha história e dares voz a várias pessoas através do teu podcast para poderem contar as suas histórias, para nos podermos inspirar uns aos outros. Quem é a Susana? É uma pergunta difícil para começar. Olha, sou uma apaixonada pela vida, pelas coisas simples. Adoro conhecer pessoas e conhecer as histórias das pessoas e ajudá-las a passar de patamar em patamar, ajudá-las na sua evolução. E então dediquei-me a isso, dediquei-me a ajudar os outros da maneira que eu conseguisse. Então tem várias ferramentas, ao longo dos anos fui aprendendo várias coisas diferentes para conseguir, isto era bom para ajudar esta pessoa, isto era bom para ajudar aquela. Então fui arranjando ali, parece um canivete suíço, multiferramentas. E dá-me gozo ajudar os outros. Então, e diz-me, portanto, tinhas um emprego estável e de um momento para o outro deixaste tudo. Como é que é possível, como é que tiveste essa coragem? Porque aqui levanta-se várias questões e como é que tu conseguiste, ou seja, largar tudo de um momento para o outro? Partilha comigo e com quem está lá em casa. Sim, houve uma altura na minha vida, já há cerca de 10 anos, ou talvez até mais, mas penso que há cerca de 10 anos. Eu teria à volta dos 31, mais ou menos, na altura, 32, por aí, em que a minha vida já estava estabilizada. Eu tinha um bom apartamento no centro do Porto, tinha uma relação estável, tinha um bom emprego, ia de férias para onde eu quisesse. Monetariamente também estava estabilizado, não é? Que também é uma questão importante. Mas eu sentia sempre dentro de mim um grande vazio, uma grande tristeza. Era como se tudo aquilo não me preenchesse, não é? Eu já tinha a caderneta de cromos, como eu costumo dizer, que é o que é suposto fazermos na nossa vida, já estava toda preenchida, mas aquilo trazia-me um vazio imenso. E esse vazio começou-me a afetar, parecia que aquele vazio ia aumentando dentro de mim, aquela insatisfação. E houve uma altura em que eu adoeci e tive tempo finalmente para parar e perceber quem é Susana Pimenta. É isto que eu quero da minha vida, para onde é que eu quero ir? Então aquele momento de paragem ajudou-me a perceber a história da minha vida, tudo o que é que me tinha acontecido até ali, que qualidades é que tinham desenvolvido em mim, qual era o meu potencial e o que é que eu já tinha desenvolvido e para onde é que eu queria ir, o que é que eu ainda tinha que desenvolver, que ferramentas é que precisava, que recursos internos é que tinha que ir buscar. Então comecei pelo yoga. O yoga é o grande pilar ao longo da minha vida nestes anos todos e penso que irá continuar a ser, porque traz-me uma força interior, uma coragem, um sentir que não estou só. Nunca sinto que estou só, nem sinto aquele vazio, nem buraco, porque sinto que sou mais eu. E o yoga trouxe-me isso. Começou com o yoga e depois com outras terapias. O que é que me levou verdadeiramente a mudar?
foi perceber que tanto fazia estar a fazer aquele trabalho como estar a fazer outro qualquer, que aquilo não me preenchia, que não era o meu propósito. O meu propósito não era aquele. Exato. Então eu sentia que estava muito aquém do meu propósito e das minhas capacidades. Isso fazia-me sentir pequena, não é? Então, É que, vamos mudar. é E que também tive... Sim, desculpa. Não, continua, continua. Ok. E depois criou-se aquele dilema em mim que é: tu estás aqui numa situação estável, está tudo bem, quer dizer, tu tens dinheiro, tens uma casa, tens tudo. É absurdo, estás a lançar, a perder isso tudo com esta idade. Eu na altura já achava que era velha para o mercado de trabalho. Sim, aos 30 agora a mudar, meu Deus, agora ninguém vai me querer, já passei, já estou ultrapassada. O prazo de validade já foi. Mas eu disse, não, eu tenho uma vida pela frente. O que eu pensava é, daqui a 10 anos, tu vês-te a fazer isto? Continuar a fazer isto? E eu não queria mais aquilo. E começou aquele dilema, né? Os valores, os nossos valores ali a jogar. O dinheiro, a felicidade, o amor, né? Aquilo começou ali a conjugar, mas eu disse, não, o dinheiro não é tudo. E com certeza naquilo que eu vou fazer, também vou fazer dinheiro e vai ser o suficiente para eu poder recriar a minha vida. Então tive uma fase de transição. Na altura eu fiz um curso também de PNL, de Programação Neurolinguística, para desenvolvimento pessoal, e aí defini qual era o meu objetivo, para onde é que eu queria ir. E tinha feito um objetivo que era mais ou menos para aí há 3 anos, mas aquilo começou-me a consumir de tal maneira por dentro que eu em ano e meio fiz aquilo e saí bastante mais cedo da empresa onde estava a trabalhar do que estava à espera. Então, eu estava há bocadinho a querer dizer era, é curioso tu teres dito que o teu corpo deu esses sinais, ou seja, ficaste doente, porque ao longo das pessoas que eu tenho vindo a falar, o primeiro sinal é a pessoa ficar doente, ou seja, há ali um aviso, há um alerta, e depois levanta-se a questão, pessoa, mas eu tenho tudo, há pessoas que têm filhos, eu tenho família, eu tenho um emprego estável, eu tenho carro, eu tenho um emprego para a vida, como é que é possível, não é? Mas tu tiveste essa coragem, como é que foi começares a dar esse espaço? Ou seja, tu planeaste para 3 anos e fizeste em 1 ano e meio. Como é que sabias o que é que ias fazer? Como é que conseguiste perceber qual era o teu propósito? Como é que chegaste lá? Bom. Como é que eu cheguei ao meu propósito? Como é que tu te encontraste? Ao fim e ao cabo, quando encontramos o nosso propósito, nós primeiramente encontramos-nos a nós, eu acho que... Sim, uma grande ajuda, como eu disse há pouco, foi o yoga, porque eu praticava yoga 3, 4 vezes por semana e o yoga obrigava-me a parar. Aquilo era uma paragem em que eu estava comigo e observava-me a mim e começava-me a perceber e a perceber a minha história de vida. Isso sem dúvida. Depois comecei a ler livros de autoajuda. Por exemplo, a Louise Hay, estavas a dizer há pouco que há sempre aquele sintoma físico que normalmente leva a pessoa a mudar. Então a Louise Hay foi estabelecendo uma ligação entre os sintomas físicos e a metafísica. O que é que aquilo queria dizer? Ela faz uma ligação corpo, emoções e depois criou um sistema de afirmações para te ajudar a ultrapassar aquela fase. Eu gosto muito dessa autora, da Louise Hay. Depois li também o Eckhart Tolle, com O Poder do Agora, que também é um grande livro, para as pessoas começarem a perceber que têm a possibilidade de não estar nem no passado, nem no futuro, mas estarem presentes. Depois comecei a procurar, sem ser só autoajuda, comecei a procurar fora de mim, que eu disse, se calhar não consigo... Com isto consigo estar a perceber algumas coisas, mas não estou a ver tudo. Então fiz um mapa astral, por exemplo, que também me foi uma grande ajuda para perceber exatamente quais eram as qualidades que eu já tinha em mim, que me iam ajudar no meu propósito e na minha missão. Então percebi que eu tinha grandes capacidades de comunicação e de cura e qualquer coisa que eu escolhesse dentro dessas áreas que poderia ter sucesso. E realmente era uma coisa que era natural para mim. Para mim é muito natural falar com as pessoas, apesar de eu ser um bocadinho introvertida, sou muito de ficar no meu cantinho, mas eu gosto de falar sobre alguns temas, coisas que não sejam muito banais, tipo telenovelas de futebol, isso aborrece-me, nem percebo nada, nem
não tenho qualquer interesse. Mas falar sobre a história das pessoas, eu gosto. Gosto de perceber as pessoas, de escutar as pessoas. Então escolhi tirar formações e cursos dentro dessas áreas, para desenvolver aquilo que já era natural em mim, para eu ir aprimorando o diamante, não é? Para passar do carvão para o diamante. Nós, quando falámos anteriormente, tu tinhas mencionado que, inclusive, tu, nos teus colegas de trabalho, tu chegavas lá e fazias massagens, ou seja, já era uma coisa que estava ali presente. Já era uma coisa muito intuitiva, que eu no trabalho, para quem trabalha no mundo empresarial, sabe que é tudo por e-mails ou telefonemas, isso para mim não dava. Nunca coube muito bem na minha cabeça estar a trabalhar numa espécie de open space e o meu colega estar ali a 2 ou 3 metros de mim e eu ter que telefonar e espreitar por cima do guião para falar, não é? Então eu levantava-me e ia falar com a pessoa e intuitivamente, que na altura ainda não tinha nada, não tinha estudado nada de massagem nem nada de terapias, eu colocava as mãos nas pessoas, ia falando, ia massajando e alguns colegas diziam: "Ai, tu devias tirar um curso de massagem ou fisioterapia, tem jeito para isso, não sei o que é isso." Por que não? E fui. E depois começou tudo por aí, não é? Como tinhas contado, da parte da passares a ser osteopata, depois também do Reiki, não é? Sim, eu tive ali uns anos um pouco loucos, porque naquele ano e meio, como eu te falei, eu estava a trabalhar na empresa, trabalhava das 9 às 6h30, 7 da noite, depois ia para casa, ainda ia fazer massagens. E aos fins de semana eu tinha curso de yoga, que foi um curso longo de 4 anos, e tinha o curso também de osteopatia. Então houve ali uns anos de sacrifício, não é? Tive que fazer aquilo que a minha professora, a mestra Dinora, dizia, que sacrifício era um ato sagrado. Ou seja, é um ato que eu sabia que ia ter um fim e que era sagrado no sentido de depois eu ia ter a devolução do universo daquele meu sacrifício, não é? Então eu foquei muito naquilo e não me deixei desviar dos passos que tinha delineado no plano de ação, lá no tal curso de PNL que eu fiz. Quando estavas a tirar esses cursos, tu estavas a cumprir o teu plano de ação, aquilo que tinhas estipulado. Sim, aquilo que eu tinha estipulado, exatamente, que eu sabia, ok, X anos para fazer o curso de yoga, X anos para completar o curso de osteopatia, depois percebi que teria de ter um espaço onde fosse fazer os tratamentos, ou então também havia a hipótese de eu ir trabalhar noutros espaços, mas eu nunca quis muito isso. Eu sou um bocadinho individualista, devo confessar. E então nunca havia essa hipótese, mas nunca foi bem uma hipótese. Havia essa possibilidade, mas eu sempre preferi antes ter um espaço meu. Então eu estive ali, fui cumprindo os passos dentro das datas mais ou menos que eu tinha proposto. E o primeiro grande entrave foi: ok, quero um espaço. E eu percebi que isso era dizer ao mundo que eu ia existir, Susana Pimenta, como terapeuta. E aquilo, o primeiro passo, demorou algum tempo, porque eu estava cheia de medo, não é? Porque eu estava na minha área de conforto, eu só tinha que ir trabalhar, só tinha que aparecer às 9 e sair às 6h30, 7 horas, não é? Já estava a coordenar uma equipa lá na empresa, não é? E eu ganhava bem, e era uma empresa estável e continua a ser. Então era aquele dilema de, então, mas se eu sou isto e faço isto agora, como é que eu vou ser ao mesmo tempo também terapeuta, não é? E o que é que depois as pessoas vão dizer? E será que eu vou ter sucesso? E será que eu vou ter clientes? E será que as pessoas vão gostar dos meus serviços? Aquilo tudo fica ali dentro, não é? As dúvidas vêm ao de cima. Mas eu depois dizia a mim mesma: não, isto é o teu propósito. Tu tens uma data e, portanto, tu propuseste isto. Isto tu sabes que não queres. Estar a trabalhar mais na empresa não queres. Isto já experimentaste e não dá para ti. Portanto, a vida é feita de experiências e tu vais vendo se funcionam ou não. Vamos experimentar outra coisa.
Então eu comecei a ter também uma boa almofada financeira, que eu pensei durante o primeiro ano e meio, vai ser um momento de adaptação, vou precisar se calhar ter ali um bocadinho de dinheiro guardado para se a coisa correr mal. E comecei a procurar então espaços. Defini qual era a área da cidade onde eu queria trabalhar e fui à procura. E depois encontraste. E encontrei. E entretanto já mudei mais 2 vezes de sítio, porque depois as coisas começaram a correr bem. Eu comecei só com as terapias, com osteopatia, com massagem, com a terapia sacro-craniana, com o Reiki também. Eu também dou formação de Reiki. Depois as pessoas começaram a dizer: mas tu estás a tirar o curso de yoga, porque é que não dás aulas de yoga? Eu disse: não, eu estou a tirar para mim porque eu gosto de coisas de filosofia. Assim, não, deixa começar a praticar. Então depois aluguei outro espaço um bocadinho maior para poder começar a dar aos amigos as aulas de yoga, e aquilo foi passando, não é? O passa-palavra, e eu trabalho muito nessa base do passa-palavra, mais do propriamente. É a melhor publicidade que há. Exato. E agora estou num espaço bem maior, com uma sala de yoga bastante grande e com o meu consultório, e está a correr muito bem. Não me arrependo, nunca, não houve um único dia em que me arrependesse, apesar de haver dias em que eu tenha pensado, puxa, se calhar precisava ter mais clientes, tive que andar a fazer ali um bocadinho as contas à vida, mas nunca me arrependi, porque a satisfação interior que eu sinto diariamente quando acordo de manhã, não há nada que pague isso. Exatamente, eu acho que isso é incrível, Susana, mesmo. Mas tu tinhas essa consciência, ou seja, também criaste um plano de ação bem estipulado, com foco nele, e também a parte financeira, que também é importante, a estabilidade, que caso houvesse algum desvio, tu tinhas sempre uma segurança e que poderia continuava-te a permitir a continuares no mesmo caminho até chegares ao teu objetivo final. Opa, isso é tão bom, Susana. E tu diz-me, como é que foi o momento, porque tu tinhas já falado comigo, mas quem ainda não ouviu, de chegares à tua chefia, à direção e dizer: vou-me embora? Olha, esse momento. Onde é que foste buscar a coragem? Porque eu vou buscar isto porque tu falaste na questão da visualização. Sim, sim, é isso que eu também te ia falar, pronto. Nós todos os anos na empresa onde eu trabalhava tínhamos reuniões de avaliação para avaliar o nosso desempenho, percebermos onde é que podíamos melhorar e pronto. Então eu tinha a reunião marcada e eu disse, não, vai ser, quando for a reunião de avaliação eu vou avisá-los que até ao final do ano me vou embora. E fui trabalhando em casa, uma coisa que eu aprendi no PNL e também nos livros de autoajuda que já tinha lido, que era fazer visualizações. Então eu visualizava-me na minha reunião com os meus chefes de departamento, em que eu estava a dizer-lhes aquilo precisamente que eu queria dizer, que é que eu me ia embora, que já não ia estar mais na empresa. Imaginava-me sempre bem maior do que eles, que era para não ter medo, nem ficar intimidada na hora de lhes dizer. Então, todas as noites fazia isso. E estava ali a ganhar ansiedade para chegar o dia da avaliação. E aconteceu, pá, e por 4 ou 5 vezes, já nem sei, o dia da avaliação era sempre adiado. Que eu odiava, e eu começava ali a remoer aquilo, ai meu Deus, cada vez a ansiedade a aumentar mais. Até que finalmente foi o grande dia. E eu sentei-me, estávamos a conversar na mesma sobre a avaliação, o que é que eu podia melhorar, o que é que estava mal e o que é que estava bem. Embora nestas empresas à portuguesa pouca coisa está bem nos funcionários, não é? Queria tanto falar sobre isso, mas... É uma coisa incrível, parece que ainda estamos na Revolução Industrial. É verdade. A mentalidade é um bocadinho... Isso era outra conversa. Isso era uma conversa completamente diferente. Então eu disse, olha, aproveito que já estamos na reunião também para vos informar que eu até ao final do ano me vou embora. E tipo, eles estavam para lá, um estava assim no telemóvel e o outro estava a tirar uns apontamentos, e eles olham assim para mim. Eu disse, sim, até ao final do ano vou embora. E eles perguntaram-me, então, mas é uma questão de dinheiro? E eu disse, não, agora não é uma questão de dinheiro, eu não quero mais trabalhar convosco. Mas olha, mas quando eles me disseram isso, eu pensei, é uma questão de dinheiro? E eu disse, não, porque o dinheiro para mim não é o valor que está lá em cima.
na minha escala de valores. E dinheiro e abundância não me vai faltar. E consegui-lhes ter essa resposta. E tranquila. Tranquila, eu estava super tranquila. Fui imbuída ali de um pilar de força, uma tranquilidade, uma serenidade e uma força interior incrível. Eu não sei descrever. Uau, que espetáculo. Então, e como é que, porque falaste aqui na questão da ansiedade e do medo, Uhum. como é que tu, porque aqui podíamos falar tinhas duas partes, não é? Podíamos também dar uma outra conversa, mas como é que tu conseguiste escalar o teu medo? E nisto aqui vou tocar no assunto de quem quer fazer essa mudança, quem quer mudar e está numa situação que realmente o trabalho já não lhe diz nada e que o dinheiro também não é um dos valores principais. Que conselho darias, na tua opinião? O que é que a pessoa deve fazer inicialmente? Como tu já passaste por isso, o que é que tu dirias a uma pessoa que chegasse ao pé de ti, que te pedisse essa ajuda? Para ultrapassar os medos e as inseguranças, acho que devemos olhar para as nossas qualidades, valorizarmos, porque ninguém se valoriza olhando para as falhas, não é? Se tu estiveres a olhar sempre para as falhas, não te estás a valorizar, nem estás a olhar para as coisas, para as qualidades que são natas em ti, com as quais tu cresces ou com as quais nasces. Então, olharmos para esses valores e percebermos que nós temos valores. Temos valores no sentido de que nós temos qualidades que podem ser postas e dadas ao mundo e que se nós estivermos numa profissão que nos ajude a transmitir isso ao mundo, estaremos a cumprir o nosso propósito. Isto traz-nos uma motivação diária, uma felicidade diária. Enquanto que se nós estivermos a fazer algo que nos diminui, em que tu tenhas uma série de qualidades, mas ali só estás a usar uma, ou se calhar nem estás a utilizar nenhuma e estás em esforço. Exatamente. Ok? Já estás a tentar encaixar num sistema ali, tipo, eu sou com um quadrado, mas isso é um triângulo, mas eu vou conseguir, eu se limar um bocadinho ali de laranja, vou conseguir encaixar ali, porque ali estou segura e ali pagam-me. Então, se estiveres só a olhar para isso, não vais conseguir ter coragem, nem vais te conseguir deixar de parte o teu medo, porque vais estar a tentar encaixar no sistema. Nós não temos que encaixar, não temos que ser aquilo que os outros acham que nós devemos ser, nós temos que ser nós mesmos. Então, isso é muito importante, valorizarmos as qualidades que temos. Exato. E quando nós olhamos e pensamos, coisas que nos são muito fáceis, normalmente são as nossas qualidades inatas, para as quais nós nascemos. Para mim é muito fácil fazer coisas com as mãos. Eu tanto faço massagem como crio qualquer coisa em madeira ou como pinto paredes. É muito fácil para mim. Isso, não tenho que fazer esforço nenhum. Então se alguém me puder pagar, não é? Para que eu os possa ajudar com as minhas qualidades inatas, isso é fantástico. Porque não estás em esforço. Não estou em esforço, porque a vida é fluida. Exatamente. Entras aqui num estado de flow, ou seja, Entras num estado de flow. sai naturalmente e aquilo faz parte de ti. É Faz como parte. respirar. Vai agora assim de uma maneira. Sim. Enquanto que se tu estiveres presa pelo medo, o medo, não é? Dá-te aquela resposta de freeze, não é? De ficares estática. Se tu ficares estática, vais sempre estar na mesma situação. Não é? Vais estar sempre na área de conforto. E é preciso dar esse salto de fé, não é? Ir para o abismo. E quando se dá esse salto, tu vês que há uma nuvem ali que te leva, que te eleva. É como se subisses de patamar, porque deixas de estar no patamar de sobrevivência. No patamar de sobrevivência, tu tentas encaixar e ter dinheiro e pagar as contas e estás sempre ocupada com isso. E não tens tempo então para perceber quem tu és e onde é que tu podes encaixar no mundo, não é? O que é que tu podes dar ao mundo? Estás sempre a pensar, preciso disto daquele, preciso disto daquele outro, não é? Estás sempre em necessidade. Então, quando dás esse salto de fé, és elevada para outro patamar em que não entras num modo de abundância e de flow, como tu disseste há pouco.
Eu consigo compreender tão bem as tuas palavras, porque ainda há pouco tempo eu estava numa situação dessas, no início do ano, de esforço, e esta tomada de consciência de quem eu sou, não é? Olharmos para dentro e é isto, e é esse salto de fé que tu falas, é mesmo como se de repente haja uma nuvem ou algo que te eleve, e isso é incrível, porque depois tudo vem ter contigo. Eu acho que aqui tu abres as portas ao universo, ao mundo, e o que antes não vias, porque antes estavas sempre à procura disto e daquilo, da necessidade, isso deixa de existir. Não faz sentido que seja assim, as coisas vêm ter contigo, eu acho isso maravilhoso. E olha, eu vou partilhar aqui uma frase que eu tomei nota e partilhei contigo, que tu tinhas-me dito a última vez, que não é só saber, porque só saber é vazio. É o conhecimento, mas não o transformarmos em sabedoria, mas se não o transformarmos em sabedoria, só transformamos em sabedoria quando sai cá para fora. Exatamente. Eu disse isso, sim. Penso que relativamente àquilo que há pessoas, né, os chamados papacursos, né, são um bocadinho. Exato, era isso que eu ia tocar. Porque há muita gente que papa uns cursos e têm um conhecimento incrível e sabem tanto, mas não deitam cá para fora, não se permitem. E tu tocaste nesta frase, não é só saber, porque só saber é vazio, é o conhecimento. Sim, é isso mesmo. Eu, por exemplo, eu sou um papacurso. Toda a gente, das primeiras coisas que me perguntam quando eu estou muito tempo sem estar com os meus amigos é: então, em que curso é que estás a tirar agora? É das primeiras coisas que me perguntam. Porque eu, se pudesse, passava a vida a estudar. Porque como sou uma apaixonada pelo ser humano e pelo mundo, eu quero saber tudo. Eu gosto de saber um bocadinho de tudo. E há muitas pessoas que também são assim, que gostam muito de saber, mas depois não praticam aquilo que sabem ou aquilo que leem. E isso faz aumentar a frustração. Porquê? Porque a pessoa expande a sua consciência, não é? E o seu nível de conhecimento, mas depois no seu dia-a-dia mantém aquilo escondido. Não é? E é como se estivesse a esconder uma parte de ti. Tipo, ok, eu sou a Susana deste lado, né, que toda a gente me conhece, o meu lado que eu deixo sair, o meu lado de luz, e este lado aqui eu escondo das pessoas, porque tenho vergonha, ou porque o grupo de pessoas na qual estou inserido não ia compreender aquilo que eu estou a dizer. Isso acontecia. Quando eu comecei a estudar o yoga e isso, eu estava inserida num grupo de pessoas, né, que tinham as suas empresas e os seus trabalhos. E o tipo de conversa não dava espaço para falar sobre coisas de filosofia ou de modos de vida ou mais orientais, né? Mais filosóficos. E eu sentia-me um bocadinho envergonhada e até evitava falar no assunto porque as pessoas faziam chacota de mim, não é? Então é importante deitarmos cá para fora, porque se aquilo faz sentido para nós, faz parte da nossa vida, não temos que ter vergonha. Porque acreditamos na energia, ou acreditamos em Deus, ou acreditamos no Reiki, seja no que for. Não temos que ter vergonha. Há que deitar cá para fora, há que falar abertamente sobre isso. Porque ao tu falares, ou eu falar sobre isso, vamos estar a dar coragem para outros também falarem. Porque há pessoas que também ainda agora estão onde nós estivemos, que é: eu tenho vergonha de falar com isto, ninguém me vai entender. É verdade. É que é mesmo. E isso no mundo empresarial e corporativo existe muito quem está a trabalhar e tem o direito de estar a fazer as suas funções, mas que gosta deste lado mais holístico e terapêutico, não fala, nem diz que também gosta, porque eu vou ser mal visto. Parece mal. E o julgamento. Sim. Há muito isso. Então é importante aquilo que nós aprendemos, irmos praticando. Eu gosto de tudo aquilo que eu ensino, eu pratico. Que é para eu perceber quais são as dificuldades é que eu tive. As minhas dificuldades podem ser as dificuldades dos outros. E eu ter ultrapassado aquelas dificuldades, a minha experiência pode ajudar os outros também a ultrapassar. E se nós todos partilharmos, podemos todos evoluir. E acho que esse é o grande objetivo da humanidade, é podermos evoluir em conjunto, todos juntos, não é? Para uma consciência maior do mundo que nos rodeia. Então, daí aquilo que eu te dizia, que o saber só por saber é vazio. Eu sei muita coisa,
Mas se eu não a praticar, se eu não deitar cá para fora, o que é que adianta? Se eu souber que o meu sorriso pode ajudar o dia de outra pessoa e eu andar sempre sisuda na rua e não disser bom dia a ninguém, o que é que eu vou estar a contribuir para o mundo? Uma vez fiz essa experiência, li num livro e fiz essa experiência. Quando ia a pé para o trabalho, tinha que fazer um percurso grande, era para meia hora a pé. Então eu li que se eu sorrisse, automaticamente as outras pessoas também iam sorrir, porque é uma coisa de empatia no ser humano. Então eu ia pelo caminho sempre a sorrir. E isso acontecia, as pessoas sorriam de volta e às vezes até diziam bom dia. E não conhecia de lado nenhum. E eu comecei a achar piada a essas práticas no dia a dia. E a perceber o que isso me trazia. Porque eu, por exemplo, essa situação já aconteceu normalmente as pessoas de idade, que ainda dizem bom dia, e a pessoa escolhe assim, do lado, como que diz, olha, esta está-me a dizer bom dia, porque não, é estranho, não é habitual, e as pessoas às vezes acham estranho, e isso leva a um distanciamento entre nós como seres sociais, e eu acho que está-se a perder essa ligação, e agora com a pandemia, com as máscaras, e principalmente as crianças, isso aí também seria outro assunto para falar. Havia tanto para falar sobre isso que perde-se a expressão, não é? Apenas vemos os olhos, embora os olhos mostrem a nossa alma e conseguem transmitir a emoção, não é a mesma coisa que um sorriso. Claro. E isso também veio aqui trazer algumas dificuldades e não sei que impacto é que terá no futuro, principalmente para as crianças que nasceram Nesta fase. Exatamente. Vai ser também, se calhar, algum desafio que vamos ter pela frente. Sem dúvida. Então diz-me, Susana, fazes retiros no Gerês? Eu acho incrível aquelas imagens que tu mestes no Instagram, estás com um curso de meditação, que também fui espreitar. Como é que funcionam? Ou seja, se as pessoas quiserem participar dos teus retiros, deste curso de meditação, o que é que elas vão aprender? Que ferramentas é que elas vão adquirir? Como é que tu contribuis para o crescimento e elas também se encontrarem, o seu propósito de vida? Partilha também um pouco sobre isso. Olha, como eu te disse há pouco, eu tenho várias ferramentas e durante a pandemia, não é, que me fui obrigada a parar, eu criei um curso de 12 semanas em que eu faço uma mistura entre o yoga, entre a programação neurolinguística e o coaching e o mindfulness. Okay? Uma espécie de terapia cognitiva ou comportamental, não é? Então criei esse curso, né, baseado nessas ferramentas para desenvolvimento das pessoas, em que as pessoas têm a oportunidade de aprender um pouco de meditação, alterarem comportamentos, têm práticas semanais de coisas para fazer em casa e fazerem registros semanais, por exemplo, na meditação observarem como é que está a respiração, que pensamentos é que estão mais recorrentes naquele dia ou naquele momento, o estado emocional. Depois há outros exercícios mais para a frente em que a pessoa tem que olhar para si e descrever quais são as suas qualidades, que ela reconhece, qualidades positivas e negativas, não é? Coisas boas e coisas que ela ainda pode mudar. Outro exercício é ver o que é que os outros veem em nós, porque muitas vezes nós não vemos as nossas qualidades, o que é que queremos e não queremos na nossa vida, e definir ali um plano de ação também no final. Falamos também um bocadinho de compaixão, de empatia. Temos práticas de yoga também, curtinhas, não é? Que a pessoa também alongávamos sempre. E depois percebi que às vezes as pessoas não têm esse tempo todo, 12 semanas para fazer, né? Semanalmente encontrarmos-nos uma vez para fazer o curso. Então comecei a parti-lo. Eu já dava cursos de Reiki, já dava cursos de meditação. Todos os anos lanço 1 ou 2 cursos de meditação. Agora, com isto da pandemia, tenho feito mais online porque é mais confortável para as pessoas. Posso ter público de qualquer ponto do país ou de qualquer ponto do mundo, na realidade.
em que no curso de introdução eu ensino várias técnicas de meditação, porque para quem vai aprender, a maior parte das pessoas tem esta ideia pré-concebida de que meditação é estarmos naquela posição zen, de pernas cruzadas, com as mãozinhas. Exatamente. Né? E existem várias práticas diferentes de meditação. Isso é meditação zen, clássica, aquela imagem mais habitual. Mas há outros tipos de meditação. Há meditação com mantras, em que entoamos os mantras e aquela vibração e o ritmo entra em nós e nós também entramos num estado meditativo. Existem meditações em movimento, em que podes estar a dançar ou fazer movimentos específicos que também te ajudam a estar num estado meditativo. Então, nesse primeiro curso, a minha abordagem é mais geral. As pessoas experimentarem diferentes técnicas e perceberem qual é que mais se adequa a elas, não é? Há pessoas que são mais visuais e gostam de meditação com visualização, imaginar árvores e água e coisas assim do género. Há outras que são mais sensitivas e gostam de fazer em movimento, porque o movimento ajuda-as a libertar. Está tudo bem, está tudo certo. Claro, porque a meditação pode ser isso tudo, não é? Não há certo nem há errado. Não há certo nem errado, é aquilo com o qual a pessoa se sente melhor. E essa será a escolha. Então, nesse primeiro curso, eu gosto de dar essa possibilidade. Depois há um curso de aprofundamento, em que a pessoa escolhe uma das técnicas para ir praticando durante X tempo, para perceber também a evolução que a meditação nos pode trazer. Porque também ajuda a fazer uma regulação do sistema nervoso, uma regulação da respiração para reduzir a ansiedade. E então tem uma série de benefícios que as pessoas ao fim de uma semana ou duas já começam a notar. Os retiros eu costumo organizar anualmente. Gosto muito de Gerês, sou uma apaixonada pelos Gerês, costumo dizer que é a minha casa. Amo mesmo, do fundo do coração. As fotos são incríveis, adoro. Sempre que posso, como é aqui perto, hora e meia de viagem, vou até lá. E nos retiros normalmente são práticas de yoga e de meditação, sempre com alguma temática de desenvolvimento pessoal. E fazes uma vez por ano ou mais? Sim, uma vez por ano. Por ano. Ok. Eu depois também deixo aqui o teu site e também se calhar a página do Instagram para que se as pessoas depois tiverem interesse também te... Sim, claro. Agora última pergunta para fechar. A Susana de lá atrás, de há 15 anos, alguma vez pensava ser esta Susana de agora? Acho que não. Ela sabia que queria algo diferente, mas eu acho que ela nunca imaginou tanto. Foi um longo processo e continua a ser. Eu acho que podemos sempre evoluir até ao fim da vida. Ao fim desta, eu acredito em várias vidas, portanto, o que nos falta aí é vidas. Há um longo processo de aprimorarmos e de sentirmos e de seguirmos o nosso coração. É importante aprendermos a escutar o coração, a nossa intuição. Ela está sempre certa e termos coragem para a seguir. Exatamente. E acho que é por isso que é este o título do teu podcast, que é tu sempre foste movida pelo teu coração, foi sempre ele que te guiou e te levou até onde tu estás hoje e também ajudar outras pessoas a aprenderem a serem guiadas pelo seu próprio coração. Não é, Susana? É mesmo isso. Essa é uma das grandes aprendizagens que eu fiz e que acho que vai ser o meu legado para o mundo. Acho que vai ser isso. Vai ser ter a possibilidade de ensinar aos outros a seguirem o seu coração, a terem essa coragem de viver através do coração. Isso é tão bonito mesmo. Ia-te pedir então só que deixasse uma mensagem, como estamos no ano novo, à partida será no ano novo que irá para o ar. Que mensagem é que tu querias deixar para o ano de 2022, para as pessoas que estão a ouvir? Olha, 2022 será um ano
de número 6 será um ano de serviço, de nos ajudarmos uns aos outros, e essa será a minha proposta. No dia a dia, nas pequenas coisas, pararmos e perguntarmos: o que é que eu posso dar a esta situação? O que é que eu posso dar a esta pessoa? Isso é pôr-nos ao serviço. Acho que essa será a minha mensagem para 2022. Sairmos do nosso mundo para nos abrirmos ao mundo maior. Exatamente. Obrigada, Susana. E olha, grata pela tua presença e que quem estiver a ouvir será a pessoa certa, eu acredito muito nisso e que tenhas sido uma inspiração. E para mim és, e certamente para quem está a ouvir também, que esta tua experiência, este teu conhecimento, este teu processo, este caminho que fizestes, traga inspiração e que permita que quem esteja a ouvir também ouça ao seu coração e se deixe guiar por ele. Obrigada, Susana. Obrigada eu, Cláudia. Obrigada.